Quero ler com vocês o capítulo 17, versículo 21. Que diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amados, esses 4 capítulos de João, 14, 15, 16 e 17, como já disse aqui outras vezes, eu os considero como sendo o coração da revelação de Deus contida na Escritura. A Bíblia, ela tem 66 livros e ela contém muitas histórias. A história da criação do homem, depois a história da queda, depois a história dos patriarcas, depois uma boa parte do Antigo Testamento está relatando a história do povo de Israel, desde o cativeiro, passando pela sua libertação, a sua peregrinação no deserto, depois como eles se estabelecem na boa terra de Canaã, o tempo dos juízes, o tempo dos reis, os profetas, até chegar em Cristo, e nós temos os evangelhos. Seguindo adiante, nós temos a história dos Atos dos Apóstolos, o começo da igreja, e depois uma série de epístolas que narram as experiências das igrejas no Novo Testamento, sob o cuidado dos apóstolos. Por fim, um livro do Apocalipse, que é um livro que gera muitas imagens controversas na nossa mente. E diante de tudo isso, não poucas pessoas se perdem no objetivo da Escritura. Como nós já falamos aqui outras vezes, um erro do povo de Israel, um dos seus erros, foi tornar a Bíblia, ou pelo menos a Bíblia de então, que era apenas o Antigo Testamento, como sendo a finalidade, ou como sendo o fim da fé. Eles entendiam que era como se Deus tivesse conferido a eles uma Bíblia, para eles saberem dos desejos de Deus, dos caprichos de Deus. Olha, Deus não gosta que coma carne de porco, portanto não coma. Deus não gosta que vocês se casem com pessoas de outra nação. Leia o Antigo Testamento. Então eles entendiam que na observância de todos aqueles mandamentos, aqueles estatutos, e na crença de que tudo o que se relatou acerca de Deus, precisava que naquilo tudo eles obteriam vida eterna, caso eles cumprissem à risca aquele livro. Mas ocorre que quando Cristo veio, e Cristo é a razão de todas as coisas, sobretudo da Escritura, porque a Escritura, enquanto um testemunho de Cristo, anunciava o Cristo vindouro. Vindo Cristo, o que aconteceu? Quando Cristo veio ao mundo e se deparou com o seu povo, que tinha nas mãos a Bíblia de então, que era o Antigo Testamento. Os judeus passaram a olhar para a Escritura, para Moisés e os profetas, e eles não viam em Cristo o cumprimento daquilo. Por quê? Porque eles pensavam no Messias, que viria para fazer valer os textos escritos, as leis, os estatutos, sobre todas as pessoas e todos os povos da terra. Eles esperavam um Messias que viesse cumprir, no sentido de fazer acontecer na vida das pessoas, todas aquelas regras, aqueles estatutos do Antigo Testamento. Eles pensavam num tal cumprimento, no sentido de fazer aplicável, pela força, pela coerção, da lei de Moisés sobre todas as nações, para que o povo de Israel tivesse um domínio sobre todas as nações da terra, sobre todos os povos da terra, uma espécie de etnocentrismo, Povo de Israel, o melhor povo, o povo abençoado, o povo eleito para dele proceder o trono sobre todos, sobre tudo, deles procederem a lei. Mas entendam como que eles pensavam isso, do ponto de vista mecânico, do ponto de vista material. O Messias vem, se assenta no trono de Davi, e agora impõe a lei a todos os homens, a todos os povos, e todos são obrigados a seguir. Basta que nós leiamos os evangelhos, do ponto de vista histórico, para perceber como que não somente as pessoas comuns, mas até os discípulos mais próximos de Cristo, chegavam a pensar que assim seria o reino do Messias. E Cristo teve que, não uma nem duas vezes, mas diversas vezes, fazê-los entender que o reino de Deus é um reino espiritual. Ocorre que os judeus
por não virem em Cristo aquilo que se leu toda a vida no Antigo Testamento, porque nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos ali, por exemplo, o povo de Israel lutando, batalhando contra nações, vencendo pela força e pela espada, não é? Como sendo ali o ideal, um Deus agindo em prol daquele povo contra outros povos para prevalecer por meio da força, tomando o território. Aí vem Cristo e, num dado momento, tentaram pegá-lo numa situação e disseram, olha, estão aí fora cobrando o imposto. Pedro diz ao Senhor, estão aí, e agora? Paga o imposto? Não paga o imposto? O que fazer? O que está ali na ideia desse texto do imposto? Parece um texto simples, né? Deve-se ou não pagar imposto a César? Uma pergunta simples. Mas o que eles queriam saber não era exatamente sobre o imposto, era qual é a posição do Messias frente aos nossos inimigos que nos exigem pagar a eles o imposto. Não deveria ser o contrário? Quem é a nação escolhida? Onde está o trono? De onde deve proceder o governo? A lei não é de Israel? Então o Messias tem que promover Israel a esse estatuto de a nação entre todas as demais nações, mas a nação por excelência. Aí o Cristo de Deus disse, ele me dê aqui uma moeda e fala, de quem é esse rosto, essa cara? De quem é essa imagem? É de César. Então dê a César o que é de César. Os judeus não podiam ver nisso nenhum tipo de espírito messiânico de fato. Isso porque eles olhavam de uma perspectiva meramente literária. Tomavam a Bíblia como sendo o ideal. E eles não conseguiam perceber que as Escrituras eram apenas um instrumento temporal que falava, profetizava acerca daquele que haveria de vir. Cristo viria não para fazer cumprir a lei sobre outros povos, mas ele viria para ser ele próprio o cumprimento de tudo aquilo que acerca dele havia sido dito na lei, nos profetas e nos salmos. De maneira que era preciso que os judeus olhassem as Escrituras não como tendo um fim em si mesma, mas procurando encontrar em cada página da Escritura onde estava ali o testemunho do Messias. Qual foi o resultado por eles não fazerem isso? Eles ficaram com as Escrituras para si e crucificaram aquele que a própria Escritura chama de a palavra de Deus. Eles crucificaram a palavra de Deus, desprezaram a palavra de Deus e ficaram com as Escrituras. O mesmo aconteceu posteriormente, quando, por ocasião da Reforma Protestante, sobretudo, os que se levantaram contra a Igreja Católica Romana, eles falaram, olha, nós não podemos aceitar esse dogma chamado infalibilidade papal, porque isso não é verdadeiro. O Papa é um pecador, ele erra, e muitos conceitos e dogmas que ele tem ensinado estão divergindo das Escrituras, portanto não queremos. Aí eles instauram um movimento de reforma protestante, não é? E daí eles falam, bem, mas e agora? Você sabe quando você tira do lugar uma peça, você tem que colocar outra no lugar. Se a infalibilidade papal não é verdadeira, o que vai ficar no lugar dela? Foi daí que surgiu a inerrância das Escrituras. Ou seja, agora os cristãos protestantes colocam as Escrituras como sendo infalível, e agora a própria Escritura se torna um fim em si mesma, e eles passam a dogmatizar uma série de doutrinas, no sentido de que, se você tem essa doutrina, você está correto. Se você não tem, você vai para o inferno. E daí nós vemos todo o resultado, a partir da Reforma Protestante para cá, sem nenhum resultado evidente no sentido orgânico de mudança. Pelo contrário, nós vemos guerras, facções, morte, disputas, guerras, tudo em nome de Deus. Há um problema em tudo isso. O problema é que, em meio a tudo isso, e eu comecei citando que a Bíblia tem 66 livros, que tem um tanto de histórias, no meio de tudo isso, faltou com que as pessoas vissem a essência daquilo que Deus, por meio da Escritura, quer revelar. Ou seja, os homens, eles deixaram de perceber a verdade pela sua essência,
e passaram a ver a verdade de um ponto de vista meramente pedagógico. Eu costumo dizer, as pessoas, hoje em dia, elas precisam ter alguém a quem responsabilizar. Eles têm que ter sempre um diabo, não é? Cuidado, porque eu não estou falando da existência ou não do diabo enquanto um ser criado e caído. Eu estou dizendo que elas precisam de ter alguém para responsabilizar dos seus erros, assim como também tem que ter um Deus para responsabilizá-lo por alguma coisa. Nem que seja dizendo, isso está ocorrendo porque Deus está pesando a mão sobre você. Está vendo? A pessoa se sente o quê? Se sente aliviada. Não, não fui eu. Ou foi Deus, ou foi o diabo. O ruim é quando a pessoa se revolta contra Deus. Né? Porque Deus não estaria fazendo, né, Bilno? Não você, mas assim, a nossa conversa, a nossa ideia. Né? Como se Deus não estivesse fazendo o que Ele deveria fazer e que não foi feito. Ocorre, queridos, em nome de Jesus, pensem comigo, que quando eu falo de as pessoas quererem algo fora de si, é que elas querem ter um fundamento, um apoio. Então eles precisam de uma doutrina correta. Se eu tenho aqui um manual de doutrinas corretas, eu me sinto seguro. Eles falam, eu tenho a verdade. Para elas é uma segurança. Ainda que essa verdade, ou suposta verdade, não faça nenhuma diferença real na sua existência. Não altere o seu viver, a sua consciência, o seu coração. Por exemplo, uma doutrina muito apreciada, pregada, ensinada pelos cristãos, sobretudo cristãos protestantes e evangélicos, é a doutrina do novo nascimento. Já viram? Que é a regeneração. Então eles pegam essa doutrina, né, e dizem, não, vejam, a doutrina do novo nascimento. Aí eles montam da seguinte maneira, todos os homens são criaturas de Deus, não são filhos de Deus. Ok? Ok. Baseado em quê? Não, baseado no texto. Aí tem que fundamentar. Aí traz um versículo. Vai-se à Escritura, não para buscar a essência da verdade revelada em Cristo, mas vai procurar um texto para fundamentar um pensamento. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, prega-se para a criatura. Agora, pega um outro versículo, né? Aqueles que recebem a Cristo pela pregação à criatura, dar-se a ele o poder de ser feito filho de Deus. Com dois textos eu concluo, dois versículos, que os homens em geral não são filhos de Deus, e que crendo em Cristo se tornam, portanto, filhos de Deus. Mas não para por aí. Mas crer em Cristo em que sentido? Crer que Ele é o único e suficiente o quê? Salvador. Se você crê, não, então eu creio. Bem, então neste momento você, porque creu, recebeu o quê? O Espírito Santo. Porque você não o tinha. Naturalmente, se você recebeu, você não tinha. Ah, pastor, mas tinha? Não, demonstrando o que é uma teologia sistemática. Como você sistematiza um pensamento, criando um dogma. Agora você creu no sacrifício, perfeito? Perfeito. Você recebeu o Espírito? Recebi. Você nasceu de novo. Amém? Amém. A pessoa agora passa a levar essa ideia toda a sua vida. Eu nasci de novo por causa disso, disso, disso. O Almir não nasceu de novo porque ele não creu do modo como eu criei. A teologia dele, sistemática, é outra. Então, se ele não passar por esse processo pelo qual passei, ele está o quê? Perdido. Afinal, ele é apenas uma criatura de Deus. Inclusive, essa teologia ela é tão perversa que, ainda que ele creia no sacrifício de Cristo, mas porque ele é católico, nós ainda julgamos que ele não é filho, porque ele é católico. E católico tem imagem de escultura. E católico reza para Maria. Então, não são filhos, são criaturas. Para ser filho de Deus, não basta crer, tem que ser evangélico. Tem que ser crente. Esse é o pensamento prevalecente na maioria dos cristãos ou das igrejas evangélicas. Sim ou não? Aí é onde entra a pergunta que eu faço. Tá bom. Então, o Marcos Serra nasceu de novo porque recebeu, não é? Aí eu pergunto assim, então me mostre o seu novo nascimento. Mas como assim? Nasci de novo, pela fé. Sim, mas se você nasceu de novo e o Almir não nasceu de novo,
É fácil eu saber por que ele não nasceu de novo, pela vida, não é? Mentira, inveja, pela maldade, pelo egoísmo, sim. Agora, o Marcos Serra nasceu de novo. Mostre-me o novo nascimento. Mas isso não importa se a vida do Marcos é tanto quanto a vida do Almir, que não nasceu de novo. O importante é a doutrina que ele carrega, do ponto de vista objetivo, do ponto de vista meramente conceitual, filosófico, dogmático. Ele leva consigo uma doutrina correta. Mas qual é o efeito real? Os cristãos brigam por causa de um tema chamado Trindade. Eles se dividem. Quantos não foram expulsos da igreja e mortos, porque por alguma razão não podia crer em Deus do modo, da perspectiva que a igreja hegemônica da Idade Média cria. Aí, porque você não consegue entender do jeito que eu entendo, mata essa criatura porque é um herege. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Por quê? Porque a essência da verdade foi perdida e substituída por uma visão dogmática da coisa. Os judeus tinham todos os rigores, né, da lei a serem cumpridos ali. E os cristãos criaram um conjunto de doutrinas corretas a serem acreditadas e levadas adiante, ainda que tudo isso não fizesse neles nenhuma diferença real. Eles perderam a ideia. Quando eu disse aqui há pouco que o capítulo 14, 15, 16 e 17, eu os considero como o coração da revelação, é porque nesse momento que Cristo fala com seus discípulos, nós temos aqui duas situações. Primeiro, que Cristo conversa com os discípulos como nunca outrora ele conversou. Porque até então ele falou aos discípulos e às multidões por meio de parábolas, ele falou por meio de sinais que ele operava, por meio de ensinamentos. Mas, num dado momento da experiência de Cristo sobre a terra, antes de ele ir à cruz, ele ia morrer. Ele tinha ali, talvez, alguns dias, uns 2 ou 3 dias. Então, quanto mais se aproximava o momento da morte, da paixão, mais o momento se tornava iminente, no sentido de que Cristo agora precisava conversar com os discípulos numa linguagem um tanto mais profunda, tratando de assuntos um tanto mais complexos. E é nesse momento, capítulo 14, Cristo está num cenário, cenáculo, ou que seja numa grande sala, numa casa, apenas ele e os discípulos, os 12. Não havia ninguém mais. Jesus passa a proferir essas palavras que estão no capítulo 14, 15 e 16. E no 17 ele encerra com uma oração. E são, portanto, 4 capítulos, ou os 4 capítulos registram os momentos finais, antes da morte de Cristo, em que Jesus trata da essência da verdade aplicada a toda a história da criação dos homens em relação a Deus. Ele começa dizendo o seguinte, olha, prestem atenção. Aí eu vou pontuar algumas coisas que já foram ditas, mas que estruturam o pensamento de Cristo. Você vai encontrar isso no capítulo 14, no 15, no 16 e no 17. Então a primeira coisa que ele diz, ele fala assim, olha, eu quero preparar um lugar para vocês na casa do meu Pai. Esta é uma verdade que tem que ser discernida. Veja, a despeito de quantos vocês estejam preocupados com regras, preceitos, cumprimentos, doutrina certa ou errada, voltem-se para a realidade da existência humana no cosmo de Deus, na criação de Deus, em relação a Deus. Vocês estão fora da casa do Pai. E a minha missão aqui na terra é, por meio da minha obra, preparar
um lugar para que vocês retornem à casa do Pai. A expressão casa do Pai, logo a gente pensa numa casa, num lugar físico, geográfico. Aí novamente entra o problema da teologia sistemática. Muitos pensam casa do Pai como sendo o céu, como sendo um lugar em alguma dimensão sideral. Não é como se Deus fosse nos levar, Jesus fosse nos levar da terra para um outro planeta. Por isso os crentes pregam o quê? Que nós vamos morar onde? No céu. Eles não querem morar na terra, eles querem ir para o céu. Morar lá no céu, com Deus. Como se sair da terra e ir para o céu resolvesse o problema. Como se o problema fosse a vaca, o boi, o cachorro, o macaco. E nós saindo de perto desses animais todos, estaríamos livres de todo o problema que a humanidade sofre. Mas não, Deus está dizendo, olha, é preciso que um caminho seja instaurado para que vocês retornem ao Pai. Eu vou voltar ao Pai e eu vou preparar um lugar no Pai para que vocês estejam no Pai, assim como eu estou no Pai. Quando ele diz no versículo 10, assim como eu estou no Pai, eu perguntaria, peraí, Senhor, o Senhor está no Pai ou o Senhor está aqui, à minha frente? Por que eu perguntaria isso? Porque a minha visão humana seria a de que ele estaria falando de um lugar. Mas ele está dizendo, não, eu vou levar vocês para o Pai. O lugar é o Pai. Olha o versículo 5 e 6. Vamos ler o versículo 3 a 6. Capítulo 14. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, neste momento eu estou, estejais vós também. Aí eu pergunto para vocês, os discípulos estavam ou não no mesmo lugar que Jesus, quando ele disse essas palavras? Estavam no mesmo lugar geográfico, Jesus estava diante deles falando isso para eles. E portanto o lugar não pode ser um lugar geográfico, sim ou não? Aí ele continua dizendo, versículo 4, e vós sabeis o caminho para onde vou. Então ele fala de uma necessidade de nós irmos ou estarmos onde ele estava, e ele fala sobre o lugar, portanto, para onde vou, e ele fala de um caminho. Tomé lhe pergunta assim, disse-lhe Tomé, versículo 5, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Perfeito? Quem é o caminho? O caminho é uma pessoa. Ou seja, só retornarão ao Pai aqueles que palmilharem este caminho. Não é um caminho para ser acreditado, é um caminho para ser percorrido. Vocês entendem isso ou não? Porque o que nos foi dito ao longo de toda a nossa experiência cristã, nossa vida humana, é que Cristo é o caminho. Desde que você creia nele, você está salvo. Você fala, então eu creio que ele é o caminho, pronto, resolvido o problema. Se eu acredito que ele é o caminho, eu estou salvo. Ora, para que serve um caminho? Se você pegasse um mapa e procurasse qual é o caminho de Brasília a São Paulo, você visse, eu te mostrasse, está vendo aqui, 1.100 quilômetros, tantos pedágios, olha essa serra, tal. Você acredita que esse caminho te leva a São Paulo? Acredito. Eu pergunto, e você vai a São Paulo acreditando? Pastor, peraí, alto lá. Você está colocando em dúvida que o crer em Cristo me garante vida eterna, salvação? Jamais poderia fazer isso. Eu creio piamente que o modo como eu percorro este caminho é por meio do crer. É por meio da fé. Fé não é um acreditar estático, morto, uma mera crença. Ora, eu acredito que os portugueses chegaram ao Brasil em 1500. Mas isso é um crer? É isso que é a fé de que diz a Escritura? Que eu devo ter para ser salvo? É um acreditar meramente em algo que eu considero como sendo um fato? Ou será que o crer, como diz o próprio Cristo em João capítulo 6, é tornar-se participante daquilo em que se acredita, em que se crer? Ele disse, a obra do meu Pai é esta,
que creiais em mim, ou melhor, que creiais naquele que por ele fora enviado. Esta é a obra de Deus. Daí para frente, ele passa a demonstrar que o modo como se crer no enviado do Pai é comendo o pão da vida, é tomando-o para dentro de si, passando por um processo de metabolização para que a substância daquele pão da vida, da sua carne, do seu sangue, seja essência dentro de mim, para que eu seja constituído dele. Portanto, quando eu digo que o caminho não é para ser meramente acreditado, mas é para ser percorrido, palmilhado, é tomando Cristo como sendo o caminho e eu seguindo, discípulo de Cristo, nos mesmos passos, chegarei ao Pai. Cristo é o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele é o caminho, ele é a expressão exata da realidade, porque o que é a verdade? Alguém fala assim, pastor, nós somos a igreja que tem a verdade. Responde, o que é a verdade? Ele vai elencar um tanto de doutrinas. Guardar o sábado é ter a verdade, usar o véu é ter a verdade. E se esquece que a verdade, sendo Cristo, é a manifestação corpórea e histórica que confere a realidade com a minha percepção. Ou seja, só existe uma realidade em todo o universo. Deus é a realidade absoluta. Ele é. Agora, o que eu penso acerca de Deus? E o que você pensa acerca de Deus? Estou tocando num ponto crucial, num ponto tão dramático. Poucos podem compreender isso. Razão porque leva tão pouco a sério a questão daquilo em que se acredita que se prega. Deus é a única e absoluta realidade. Só Ele é, mais nada é. Tudo mais é temporal e é passageiro. Deus é uma realidade absoluta. Agora, quando eu falo acerca de Deus, eu nunca vi a Deus. A própria Escritura coloca, ninguém jamais viu a Deus, nem é capaz de vê-lo. Como é que eu posso ter ciência, noção, conhecimento daquele que habita em luz inacessível? Aí vem Moisés e fala sobre Deus, não fala? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, não fala sobre Deus? Hein, pessoal? Fala ou não fala? Moisés não viu a Deus. Aí eu leio os livros de Moisés. Ao ler, eu ganho uma imagem de Deus. Mas aquilo que eu estou lendo de Moisés é a verdade? Eu sei que isso choca, não choca um pouco? É bem estranho. Mas basta você ouvir as palavras de João Batista, que disse, olha, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio foram dados por intermédio de Moisés. Agora, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então em Moisés nós temos a mentira? Não, não temos a mentira. Nós temos a sombra da realidade. A sombra não garante a expressão exata da realidade. Eu preciso de alguma coisa que me mostre com exatidão o que a realidade é. Por isso que num dado tempo, disse a Escritura, veio Cristo. E quando ele veio, ele trouxe o quê? A verdade. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Mas a verdade que ele trouxe não foi um conjunto de regras acerca de Deus, mas como é dito, ele não somente é o caminho, mas ele é a própria verdade. De modo que quando eu olho para Cristo, eu tenho a percepção daquilo que Deus é. Portanto, somente aquilo que eu vejo em Cristo é a verdade. Portanto, tudo aquilo em que eu creio, todas as doutrinas que eu ensino, nas quais eu creio, deve estar em plena harmonia com a expressão exata de Deus, que é Cristo, a verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade, é a expressão exata. E ele é a própria vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Pai é o lugar. Se o Pai é o lugar, e o Filho veio nos prover um lugar na casa do Pai, que é o lugar para onde nós devemos ir, e esse lugar é o Pai, ninguém vem ao Pai. Leiam, por favor, o versículo 5.
Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Vocês concordam que nesse para onde ele está falando de um lugar ou não? Ora, se eu não sei o lugar, como vou saberei o caminho? Tem como você saber o caminho se você não sabe o lugar? O caminho não está de acordo com o lugar, não está na direção do lugar, não nos leva ao lugar. O caminho sou eu. Ou seja, ninguém chegará ao Pai senão por mim. Ninguém. Ele é o caminho, e ele é o caminho enquanto a expressão exata do Pai. E aí ele vai dizer então: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Pai é o lugar. Aí nós temos algumas implicações aqui. Vamos lá? Se o Filho veio nos prover um caminho e um lugar, e esse lugar é o Pai, é porque nós estamos o quê? Separados do Pai. Sim ou não, pessoal? Pessoal, em nome de Jesus. Eu sei que eu já estou há mais de ano falando a mesma coisa, mas infelizmente talvez eu fique mais 3 anos falando e nós ainda não entendamos a profundidade e a gravidade da coisa. Só abrindo um parênteses aqui, no mês de agosto, agora talvez na primeira semana do mês de agosto, nós teremos nossa pré-conferência em Goiânia, ou melhor, em São Paulo, em Guarulhos, em que nós vamos tratar do tema de Babel à Grande Babilônia. 2 pontos. A gestação do anticristo e a consciência humana. É um tema que está ligado a este. Está ligado a este. Na verdade, todos os temas estão intrinsecamente ligados, e na verdade, nós ficamos dando volta em torno de um ponto só, porque trata exatamente desse afastamento do homem de Deus, e de como esse afastamento vai gerando um homem, que a Bíblia chama de velho homem, mas que na sua consumação se dá num homem anti-Deus, anti-Cristo. E portanto esse retorno ao Pai é a geração de um novo homem, de uma nova criatura. Veja que não tem como falar de uma coisa sem a outra. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Conseguem perceber a relação? Na verdade, tudo que na Escritura diz respeito a nós, exatamente essa possibilidade de sermos gerados, constituídos anticristo, anti-Deus, ou um homem novo, um novo homem, Cristo, um homem crístico. Toda batalha, toda a Escritura, toda a história gira em torno dessas duas situações. Tudo o que nós vivemos e que nós experimentamos nos levará a um lugar ou a outro. Mas tudo diz respeito àquilo que nós somos feitos, constituídos, forjados, formados. É uma formação. Por isso que hoje, nós deixamos para trás qualquer ideia de doutrinas prontas. A doutrina é certa? Muito bom. Mas a questão é, como eu posso experimentá-la? Como isso faz parte da minha vida? Bem, mas retomando, por que nós estamos longe do Pai? O que é estar longe do Pai? O que é estar separado do Pai? Se não um estado de consciência, de ilusão, um estado de consciência de trevas, de ignorância. E por causa dessa ignorância, desse engano, porque o pecado, ele age enquanto um engano em nós, para que nós erremos o alvo da nossa existência. E aí nós, à semelhança do filho, da parábola do filho pródigo, nós vamos para uma terra distante, no coração. E passamos a viver por meio do egoísmo, viver para nós mesmos, vivermos por nós mesmos. Jesus fala, filhos, vocês têm que retornar ao Pai. Esse retorno à casa do Pai diz respeito à unidade. Olha o versículo que nós lemos, no capítulo 17, versículo 21. Vamos ler o 20 e o 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. A fim de que? Olha o que Jesus orava. Eu estou orando por esses discípulos, Pai. Eu oro também por os que vierem depois, que crerão em mim.
E o meu desejo é que eles sejam um. E para que eles sejam um. Esse é o ponto. Depois de um, não tem na sua Bíblia um ponto e vírgula? Não tem. A fim de que eles sejam um. Tem ou não tem? Então nós temos aí uma ideia completa. A fim de que eles sejam um. O que vier em seguida pode seguir enquanto explicação. Mas a ideia é, eles devem ser um. O que implica eles devem ser um? É que eles, no atual momento, eles não são um. Eles não entendem que existe uma unidade em toda a criação. Nada na criação é um ser isolado da vida. Tudo na criação é dependente. Todos nós somos dependentes de Deus e uns dos outros. E do próprio cosmo no meio do qual nós vivemos e existimos. O problema é que o homem, na sua queda, e devemos nos recordar o princípio da queda. O princípio da queda é, você pode ser como Deus. Mas não é ser como Deus no sentido de ser amor, paz, alegria, misericórdia. É no sentido de que sendo como Ele é, ou tanto quanto Ele, você dele já não precisará. Quando essa mentira entra no coração, e a pessoa, portanto, crer, porque todos os homens creem, ou na palavra de Deus, ou na voz da serpente. De tal forma o homem crê que ele toma para si aquela palavra, ele agora se projeta na sua queda como Deus. Porque se quem não deseja estar sob a sombra, o governo, a mão de Deus, ele a si mesmo se faz Deus. Aqueles que não aceitam o Deus, é porque a si mesmo desejam ser Deus. Se fazem a si mesmo Deus. Lembram? Lá quando Paulo falando sobre o anticristo, ele fala que é o homem da iniquidade que se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse é o ponto. Se o anticristo ele fica ostentando como se fosse o próprio Deus, isso não está em plena harmonia com o que diz em Isaías 14, quando fala da estrela da manhã, que disse, eu subirei acima das estrelas, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Não é se fazer Deus a si mesmo? E aí que está o grande problema. Se eu me faço Deus a mim mesmo, por me negar a ser uma criatura, ser um servo, que está ligado à vida e da vida, pela vida vivendo, dela dependendo, dela se alimentando, se eu me recuso a isso, porque o orgulho de querer ser está dentro de mim, e você faz a mesma coisa, e o outro faz a mesma coisa, e agora são tantas pessoas fazendo a mesma coisa, o que acontece num lugar onde só tem rei? Não tem súdito, ninguém serve. Todos querem ser servidos, porque todos se acham Deus. E o que vai acontecer agora? Aí vem a luta e a batalha para que o outro seja escravizado aos seus desejos e aos seus caprichos. É o que nós vemos no mundo. Nós vemos uma batalha pela prevalência dos nossos desejos. Nos nossos relacionamentos, nós estamos sempre querendo impor e vencer o outro, para que o outro se renda a mim, me sirva, se submeta. Aí como não é possível, porque ele também quer ser Deus, aí caímos naquela história, quem é que vai lavar os pés uns dos outros? Vai ser o menor, mas ninguém quer ser o menor. E nesse ninguém querer ser o menor, se instaura um reino, que é o império das trevas, em quem é maior aquele que tem a maior força, em que é maior aquele que pode mais. E esse poder não é somente o poder da força, também, da força física, mas como nós já passamos da era da barbárie, e hoje em dia o uso da força
muitas vezes crime, né? Aí vem o poder da palavra, aquele que tem o maior domínio da língua, os melhores argumentos, que estudou mais, governa mais. Porque ele engana mais, ele seduz mais. O poder do dinheiro. Quantas pessoas não se submetem às outras por causa do dinheiro que a outra tem? Com isso, nós entendemos que o problema da humanidade é o egoísmo, que vai gerar o egocentrismo. Egocentrismo é o ego que se estabeleceu enquanto sistema. Ou seja, ser egoísta hoje é uma questão sistêmica. Ou você é, ou você não sobrevive neste mundo. Se alguém te ferir na face direita, dá um murro nele, desmonta ele. Você não vai se deixar vencer por uma pessoa. Você tem que ser mais forte do que ele. Você tem que revidar. Você tem que ser melhor do que ele. Não é uma luta, uma disputa? De modo, então, que o homem se tornou diabólico na sua consciência, no seu coração, nas suas faculdades. Ser diabólico é você romper com a unidade para, então, viver para si mesmo e por si mesmo. A palavra diabólico tem a raiz dia, que se lê die, que é separação. Diabo, diabolos, diabólico. Aquele ou aquilo que separa. Todo o problema do universo está nessa consciência diabólica, nesse espírito de divisão, de separação do homem ou das criaturas para com Deus e para com toda a criação. Então Jesus fala, para que todos sejam um. Ele está dizendo, Pai, a minha missão e a minha obra, assim como a minha oração, é para que se cumpra o desejo do nosso coração. Quando Paulo, inclusive, diz, na dispensação da plenitude do tempo, lembra de Efésios capítulo 1, todas as coisas nos céus e na terra convirjam para o Cristo de Deus. Haverá um momento de convergência, onde todos os corações e mentes e almas se voltarão completamente em reconhecimento a Cristo enquanto a fonte de toda a vida. É o que Paulo diz, que naquele dia, todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua nos céus, na terra e debaixo da terra, hão de se curvar e hão de declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o Evangelho, ele apresenta esse quadro. Um mundo criado, tendo o próprio Deus como a vida que a tudo faz viver, que a tudo vivifica, que a tudo sustenta, que a tudo alimenta, e que, teoricamente falando, as criaturas inteligentes deveriam reconhecer essa fonte da sua vida e viver por intermédio dele, para ele, por meio dele. Não é a verdade que tudo que existe é por ele, para ele e nele? Não é o que diz a Escritura? Deveriam viver como ramos que, estando ligados à videira, eles deviam agora permanecer na videira. Já tratamos disso, do estar na videira e do permanecer, coisas diferentes. Deveriam, enquanto ramos que estão na videira, porque não podem deixar de estar, porque deixar de estar, ser cortado, é ser lançado fora da vida, é a inexistência, é o lago de fogo, é a morte eterna. Estando ligados à videira, ter a consciência de que é apenas um ramo, que depende da videira, e portanto agora o ramo decide permanecer na videira, e permanecendo, se alimenta da seiva da videira, para cumprir com a sua função. João capítulo 15 diz que a função do ramo é produzir fruto. Essa era a ideia. Cada um entender-se como um ramo que existe para produzir frutos. Quando o ramo produz frutos, esses frutos, eles alimentam a Deus e aos homens. Outros vão ao ramo
e colhem dele o seu fruto para se alimentar. Esse ramo, ele deve estar ali como doação constante. E como elo, que ligado a Deus e recebendo de Deus, pode produzir frutos para entregar. É uma vida completamente de doação, de serviço, de altruísmo. Por isso que no capítulo 15 de João, diz que somente quando o ramo produz fruto, é que Deus é o quê? Glorificado. Ou seja, se o homem foi criado para a glória de Deus, a maneira de o homem glorificar a Deus não é ficar dando glória. Glória, glória, glória. Aleluia, glória a Deus. Não, é produzir frutos. Está aqui, capítulo 15. Se quiser ler, versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E então esse fruto de doação constante, que é chamado nos versículos seguintes, a partir do versículo 12, do amor, de amor, é a prática do amor, a manifestação deste amor, que é o fruto, que o Pai é glorificado. Somente assim o ramo, ele alcançaria o objetivo da sua existência. Ele alcançaria a razão da sua existência. Eu pergunto para vocês, olhem para mim por um momento. De acordo com João capítulo 15, quem são os ramos? Eu sou a videira, diz Jesus. Vós sois os ramos. Nós somos os ramos. E eu pergunto, e para que serve esse ramo? Ele diz, todo ramo que estando em mim não produzir fruto, ele corta. Ou seja, não há razão de um ramo estar ali e continuar na videira se não produz ramo. Mas se produz fruto, ele poda, limpa para que produza mais fruto ainda. Se nós somos os ramos, eu pergunto, qual é a razão da nossa existência? Alguém aqui já se perguntou, por que eu existo? Alguém já se perguntou? Ou já ouviu alguém perguntando, por que existimos? Ora, você existe para produzir fruto. Razão porque quando você produz fruto, e esse fruto é o serviço, é o amor, é a doação, é o altruísmo, quando isso acontece, Deus é glorificado e você encontra a plenitude da sua existência, que é exatamente o capítulo 15, versículo, cadê? Deixe-me ver, achar. Versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja o quê? Completo. O homem, na sua ansiedade, no seu desespero, na busca da sua própria, como eu posso dizer, na busca da sua auto e própria realização, todos querem se realizar, se casam para se realizar, estudam para se realizar, trabalham para se realizar, e tendo tudo isso se sentem vazios. Já ouviram falar do vazio da alma? Esse vazio é falta de enchimento, falta de plenitude. O homem só encontra plenitude de existência quando ele alcança o objetivo para o qual ele fora criado. O homem nunca será pleno, ele nunca terá um gozo completo, enquanto ele não cumprir aquilo para o que ele foi criado. E aí nós chegamos no conceito correto de pecado. Pecado do grego se lê hamartia. E hamartia do grego se traduz literalmente errar o alvo. O que é pecado? É tudo e qualquer coisa que eu faça que não se dirige, não procura esse cumprimento do amor, do serviço, do altruísmo. Qualquer coisa, ainda que seja uma boa ação, se não é pelo amor, se não for o amor, porque por detrás de boas ações pode haver egoísmo. Lógico que ninguém pode julgar nenhuma ação de ninguém. Isso aqui não é amor. Por quê? Não, porque é espírita. Espírita não é egoísmo. Ninguém pode dizer isso, senão aquele que julga pensamentos e propósitos do coração. Não é? Agora, isso aqui é amor porque ele é evangélico.
Não, para disso. Errar o alvo é você não corresponder àquilo para o que você foi feito, que é gerar o fruto, que é o amor, que glorifica o Pai e que nos leva ao gozo completo. Então, o Filho quer nos levar de volta, quer reconstruir um caminho de reconciliação. O caminho da reconciliação, e guarde bem essa expressão, não existe reconciliação entre o homem e Deus destituída de reconciliação do homem com o seu próximo. Só a teologia sistemática é quem afirma que há homens reconciliados com Deus, ainda que estejam não reconciliados com seus próximos, ou com o seu próximo. Pastor, mas que teologia que afirma isso? É porque ela ensina, se você crer em Cristo, você está reconciliado. Pronto. Aí você tem 300 inimigos que você fez, que você cultiva, a quem você odeia. Não, mas a teologia, não, se você fizer isso, você está reconciliado, acabou. Ora, mas que reconciliação é essa? Que paz é essa que eu tenho com Deus, se no meu viver diário eu estou numa guerra com o meu semelhante? Que paz? É possível você ter paz com Deus e não ter paz com o seu próximo? Não há uma contradição? Paz com Deus? Não, eu tenho paz com Deus, não é outra coisa. Tá? Com Deus aqui, nós dois acertamos aqui. É porque João, ele diz que aquele que diz que ama a Deus, ele também ama o seu próximo. Agora, só um detalhe, para ninguém ficar desesperado, né? O próprio Paulo ensina que nós devemos ter paz com todos, na medida da possibilidade, naquilo que depender de você. Porque às vezes há um inimigo que não gosta de você, e não tem como você ter paz com ele, porque ele não quer. Bem, mas da sua parte você tem paz. Às vezes eu posso não ter relacionamento, porque como ter relacionamento com alguém que não deseja ter tal relacionamento? Mas o importante é que no seu coração você tem paz. O importante não é que você tenha todos sorrindo para você, mas é que no seu coração você está liberto de qualquer sentimento de separação. Você está liberto de qualquer sentimento egoísta que te impede de ter comunhão com as pessoas. Eu certamente tenho muita gente que não tem comunhão comigo, mas é muita, não é pouca. E cada dia aumenta mais. Mas eu tenho que cultivar e ter a convicção interior de que, se não posso ter comunhão com todos, não é por indisposição minha. E se for, tem que ser tratado. Se não posso ter comunhão, não é por má vontade, não é porque tem um coração diabólico, não é por egoísmo, não é por avareza, não é por disputa. Eu preciso ter essa convicção. E de ir diante de Deus e purificar, buscando entender e perceber todas as intenções do meu coração. De todo modo, essa oração ela fala, portanto, desse desejo de que nós todos retornemos ao Pai. Mas quando se fala de retornar ao Pai, de reconciliação entre o homem e Deus, entre o homem e os homens, é preciso que nós estejamos advertidos de algo. A religião, ela é um produto humano. O homem que inventou a religião, e todas as religiões são invenções de homens. Eu costumo dizer que as religiões são muros que os homens constroem para separar uns dos outros. Parece até uma contradição, porque a palavra religião vem do latim religare, que traz a ideia de unir aquilo que estava separado. Pode até ser esse o sentido etimológico da palavra. Ocorre que, quando nós olhamos, aí vamos tomar o povo de Israel, por exemplo. Quando Deus chamou o povo de Israel, na pessoa de Abraão, qual era o propósito de Deus?
Abraão, vem aqui. Farei de você uma grande nação. Poxa, coisa boa, né? Escolhido, chamamento, uma promessa, tudo coisas maravilhosas. Agora, qual é o propósito desse chamamento? Infelizmente, muitos olham e falam assim, não, aqui é porque é o seguinte, aqui, esse povo aqui, ó, pós-diluviano, eles se rebelaram contra Deus, e por isso, Deus está tirando Abraão do meio dessa gente, desse povinho, e agora vai fazer de Abraão um povo particular, em detrimento aos demais povos. Esse foi o sentimento de Israel. Abraão gerou Jacó, Isaac que gerou Jacó, que gerou 12 filhos, que gerou a nação de Israel lá no dentro do Egito. Quando saem do Egito, eles começam a desenvolver um sentimento, um patriotismo, um etnocentrismo. Isso é visto claramente, sobretudo, na disputa das terras. E vão se estabelecendo, e quem não se submete vai morrendo e destruindo. E eles diziam, chegar ao ponto de falarem, você tem a circuncisão? Tem o sinal? Se tem o sinal da circuncisão, você está salvo, está seguro. Se você não tem, você é pagão. Você não é escolhido. Você não tem a promessa, você não tem a aliança, você não tem os patriarcas, você não tem a lei, você não tem Moisés, você não tem o templo, você não tem o Messias, você não tem a glória, você não tem nada. Tão verdadeiro é isso, que quando construíram o templo em Jerusalém, eles fizeram vários muros de acesso ao templo. Tinha o átrio das mulheres, fica lá. Tinha o átrio dos gentios, fica para lá. Os muros. Eu, inclusive, até disse isso na voz do cego de nascença, no livro da Cama Perdida, que tinha até mesmo o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar. Era uma estratificação só. Os gentios não tinham acesso a Deus. Tanto é que eles proibiram os samaritanos, que eram irmãos de Israel, de sangue, a congregarem com eles em Jerusalém. Mas qual era o propósito quando Deus escolheu Abraão? Em ti serão abençoadas ou benditas todas as famílias. Opa, a escolha que Deus faz de Abraão, e consequentemente da nação toda, era, eu quero abençoar todas as famílias por intermédio de vocês. Por isso ele diz, farei de vocês um reino de sacerdotes. O que é o sacerdote? Não é aquele que faz a intermediação do homem e Deus? Se o povo de Israel seria uma nação de sacerdote, não seria ela um elo? Não seria ela uma bênção para ensinar os povos acerca de Deus, para que esses povos fossem a Deus? Mas o que eles fizeram? Construíram muros. A lei que Deus deu ao povo de Israel, que era para demonstrar que eles eram tão pecadores quanto qualquer outro povo, serviu de muro. Está lá em Efésios capítulo 2, que Cristo derrubou a parede, olha, a parede de separação que havia entre judeus e gentios, a inimizade, abolindo a lei de mandamentos na forma de ordenanças. A lei era para dizer, todos são pecadores, eles são, vocês também são. Mas não, eles fizeram da lei um muro, uma inimizade. Ou seja, quando se fala que Deus tem um propósito de unir, os homens não conseguem compreender, eles tomam o pouco de revelação que eles têm para se opor a todo o mundo que não tem a mesma revelação. E ao invés de se tornarem um meio de levar os homens a Deus, ou trazer Deus aos homens, eles tornam Deus exclusivo daqueles que têm a mesma visão. Exclusividade. E os outros vão todos para o inferno. Ou seja, a igreja que veio depois do povo de Israel, eu pergunto, teria ela cometido o mesmo erro?
que o povo de Israel? Será que as igrejas não cometem o mesmo erro do povo de Israel? Que tipo de evangelho nós estamos pregando, crendo, ensinando? Será que nós podemos orar como Jesus, a fim de que todos sejam um? É preciso rever esses conceitos. Eu sei que é uma luta até mesmo desproporcional. Nós aqui, do De Volta à Palavra, um grupo tão insignificante, querer romper com uma história, toda uma história. Mas, primeiro que a obra é de Deus, né? Segundo que Deus não levantou somente nós, mas muita gente em muitos lugares. É nós que não conseguimos ver, que não sabemos, mas Deus está trabalhando, falando e levantando pessoas em diversos lugares do Brasil e em muitos países, certamente. E terceiro, que cabe a nós fazer a nossa parte. Primeiro, entender esse evangelho, começar a buscar, viver, dando os primeiros passos. Ninguém vai conseguir viver esse evangelho de hoje para amanhã. Não se engane, você pode se frustrar. Você pode ficar frustrado, eu não consigo, não posso. Será que Deus não gosta de mim? É que nós temos toda uma história dentro de nós a ser desconstruída para que uma nova história seja construída. Então começarmos nós a experimentar, pouco a pouco, passo a passo, este evangelho e começarmos a ensinar e colocar no coração essa vontade de Deus, essa unidade. Não qualquer unidade, mas assim como o Pai e o Filho são um. Nós falamos em mensagens de domingo aqui anteriores. Essa unidade tão profunda, em que não há o desejo de supremacia, mas uma unidade em que um faz do outro o alvo do seu serviço. O Pai glorificando o Filho, e o Filho glorificando o Pai. Uma glorificação recíproca, para que demonstre aos homens como que nós devemos ser em relação a Deus e em relação ao nosso próximo.